Oi, gente, tudo bem? Tudo massa? Tudo show com vocês? Eu tô vindo aqui, né, depois de muito tempo, falar sobre uma coisa que eu amo falar, muito amo de paixão, que é sobre viagem, e mais especificamente sobre a última viagem que eu fiz, que foi uma Eurotrip. Pra quem não sabe do que eu tô falando, vai lá no meu Instagram, Jade Alexandria, e vê lá, eu coloquei nos destaques quais foram os países e cidades que eu percorri, certo? O intuito principal desse vídeo é que eu quero despertar no coraçãozinho de vocês e mostrar pra vocês que tudo é possível. Qualquer sonho que vocês tiverem na mente de vocês, tudo é possível. O que a gente precisa é determinação, foco e organização também. Isso é muito importante, você ter esses 3 pontinhos aqui que eu falei. Porque sem eles, a gente não consegue o que a gente quer. Isso vale pra qualquer coisa na vida, tá? Não tô falando só de viajar. Eu anotei aqui na minha agendinha as perguntas que vocês me mandaram, as principais, né? Eu elenquei as principais perguntas e eu vou falar de uma forma descontraída sobre elas, obviamente, a maneira como eu fiz pra me organizar e como eu achei que foi melhor, tá? Não é obrigado você seguir se você achar, nossa, nada a ver. Faz do seu jeito. O principal aqui é você ter uma noção de como foi e como é possível você fazer. Tudo é possível, né, gente? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou conversar com vocês vai ser sobre como eu fiz pra me organizar pra essa viagem, certo? A primeira coisa que a gente tem que definir, obviamente, é pra onde a gente vai, né? Porque, ai meu Deus, eu quero viajar, quero muito viajar. Mas pra onde é que eu vou? Eu defini que eu ia pra Europa. E aí eu pensei, não, eu quero ir pra Europa, beleza, mas quais países eu quero conhecer? Quero conhecer todos. Claro que eu quero conhecer, tipo, todos, mas não dá pra conhecer todos. Então, quais são os principais que eu tenho muita vontade? Então, quando você tiver em mente que você quer viajar pra qualquer lugar, a primeira coisa que você tem que definir é pra onde eu vou, o que eu quero conhecer, né? Qual é a cidade que eu quero conhecer. Depois disso, a gente tem que definir tempo. Quanto tempo eu vou passar naquele local? Parece uma coisa assim óbvia, né? Mas a gente, às vezes, como é muita coisa, a gente meio que se perde, né? Não sabe por onde começar. Então, o primeiro é definir para onde você quer ir e o segundo é quantos dias você vai querer passar naquele lugar. Depois que você decidiu para onde e quanto tempo, o terceiro passo, obviamente, é vamos comprar as passagens, né? Antes de eu sair comprando as coisas, passagens, eu preciso me organizar. E aí, o que é que eu sugiro você fazer que eu fiz? Eu comecei a pesquisar os principais locais que eu queria conhecer, né? As principais cidades. E eu fui fazendo mais ou menos uma média de preço de quanto é que era passagem e hospedagem. Porque eu acho que você tendo esses dois, com alimentação e saída, você consegue equilibrar. E aí, depois que eu estipulei mais ou menos essa média de preço de quanto é que sairia de hospedagem e passagem por país, eu vou fazer o quê? Vou comprar as passagens. E aí, gente, como eu fiz uma viagem para vários países, na hora de comprar a passagem de Fortaleza, que é onde eu moro, para a Europa, eu precisava definir para onde eu iria primeiro, qual seria o primeiro país. A gente achou, eu e o Anderson, né, que a gente fez essa pesquisa juntos, a gente achou mais barato ir direto para Amsterdã, que era um dos países, a Holanda, que a gente queria conhecer. Então, a passagem de ida e volta para Amsterdã, casal, com mala despachada, foi o valor para o casal, acho que foi em torno de R$ 3.400. Com taxas ficava 4.000 e alguma coisa. Facada, eu sei. Foi o mais caro. Gente, passagem de ida e volta vai ser a coisa mais cara que vocês vão gastar. Depois que a gente já tinha tudo esquematizado, bonitinho, né? Roteiro pra onde a gente queria ir, comprou passagem de ida e volta, o que é que a gente começou a fazer? Comprar as passagens internas. Para as passagens internas, a gente faz esse comparativo, né? Vale mais a pena de avião ou ônibus? A gente olhava o custo-benefício, né? Tempo e dinheiro. E aí, depois que a gente saiu comprando as passagens internas, a gente foi o quê? Para as hospedagens. A gente utilizou muito o Airbnb, certo? Não tenham medo, gente. Leiam as recomendações, porque eu vejo que as pessoas têm muito receio hoje em dia de ficar em Airbnb por conta da segurança, né? Tem medo de quem vai ser a pessoa que vai te hospedar. Mas eu recomendo muito. É uma coisa... A gente não passou sufoco, tá? Só que o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa ler as recomendações. A gente precisa ir lá nos comentários. Eu sei que às vezes é chato você sair lendo de um por um, mas é nos comentários que a gente vai identificar, a gente vai conseguir tomar a decisão se a gente vai ou não ficar naquele local. E aí, depois que a gente concluiu essa primeira etapa, a gente foi para a segunda etapa, que também é longa, que é para definir roteiro. O que é que você quer conhecer naquele país? Né, quais são os principais pontos turísticos. Isso também eu fiz tudo por conta própria, eu e o Anderson. Pra gente dividir as atividades, como era muita coisa, muito país, eu fiquei responsável por montar o roteiro do dia
e ele pelo roteiro da noite. O que ajudou muito a gente a decidir o roteiro, o que é que a gente queria conhecer, foi o TripAdvisor, porque ele mostra os principais pontos turísticos daquele local e as recomendações, né, o que as pessoas recomendam. E também uma outra coisa que eu achei bacana e me ajudou muito foi o Get Your Guide, que é um aplicativo, na verdade é um site, mas também tem um aplicativo, que você consegue comprar antecipadamente as entradas dos lugares que você quer conhecer. Exemplo, tô indo para Amsterdã. Eu quero conhecer o que em Amsterdã? Quero conhecer o Heineken Experience, quero conhecer o Museu da Anne Frank, o Museu do Van Gogh. Eu quero conhecer tudo isso, mas eu não quero esperar para comprar lá, porque me dizem que esgota tudo muito fácil. Eu procurava pelo Get Your Guide, olhava se tinha lá disponibilidade para a data que eu ia e comprava pelo Get Your Guide. Simples. Você vai lá, reserva, compra, paga. Você chega no dia, você mostra. Você não precisa nem imprimir, tá, gente? Você mostra o seu celular, porque ele vai dar um QR Code, que é como se fosse um códigozinho para eles escanearem e dizer que é válido aquele ticket que você comprou online. E você entra no local. Depois que a gente terminou isso tudo, que foi mais ou menos o ano inteiro, sem brincadeira, foi eu acho que de março, quando a gente decidiu comprar as passagens, até dezembro a gente ainda estava organizando a viagem. O roteiro, para vocês terem ideia, a gente terminou na própria viagem, inclusive. Mas a gente conseguiu fazer, deu super certo, né? Então, se a gente conseguiu, você também consegue, obviamente. Quero falar sobre uma outra pergunta que vocês me fizeram muito, que foi sobre o quê? Idioma. O idioma, será que ele foi um impedimento? Porque eu vejo que muita gente não viaja por medo, porque não sabe falar inglês, ou porque não fala muito bem, porque não praticou muito, né? Dá aquela enganchada. Gente, isso é perfeitamente normal. O que não dá pra ser normal é você desistir de viajar por causa disso. Sabe por quê? Porque eu viajei sem nem nunca ter conversado inglês com ninguém. Eu só conversava inglês comigo mesma. Eu terminei o curso de inglês há muito tempo atrás. Faz, sem brincadeira, eu acho que já faz mais de 4 anos que eu terminei o curso de inglês. E depois disso eu nunca tinha ido praticar com ninguém. A não ser escutando música, vendo séries, né, assistindo filmes. Mas nunca tinha conversado com ninguém. Esse era o meu maior medo. E foi justamente isso que me fez adiar e protelar essa viagem por muito tempo. Porque eu sempre tive esse sonho de viajar. Mas eu tinha muito medo de se eu ia conseguir me virar. Mas o que acontece, gente? Idioma não é pra ser um impedimento. Não é pra ser. Sério, depois que você já se organizou, já tá tudo lindo, você tem esse sonho, só vai. A gente dá um jeito. Se a gente não entender o que eles falaram, a gente usa o Google Tradutor na hora. A gente tenta se comunicar por mímica, gesto, para não falar de uma forma muito superficial, eu vou dar exemplos em que a gente não entendeu o que falaram pra gente e mesmo assim a gente conseguiu se virar. Um exemplo foi em Budapeste, certo? Que um húngaro perguntou pra gente quais eram as opções que a gente ia querer de uma determinada bebida. Ele perguntou se a gente ia querer morango, amora ou framboesa daquela bebida e a gente não entendeu bolhufas do que ele falou. E aí eu olhei pro Anderson e ele olhou pra mim e o Anderson falou assim, Jadson, fala yes. Aí eu, yes. E aí ele repetiu com toda a calma do mundo. São 3 sabores, morango, framboesa e amora. Qual você vai querer? E aí eu escolhi morango, tipo, depois que ele explicou 3 vezes apontando, a gente finalmente entendeu o que ele queria dizer e a gente escolheu o que a gente queria. Acabou, gente, pronto. É ilusão da nossa cabeça achar que aquela viagem que a gente vai fazer, pra qualquer canto que seja, vai ser 100% perfeita. Não vai ter nenhum erro, nenhum perrengue, não vai ter nenhuma vergonha que você vai passar, vergonha alheia. Vai ter. Mas não importa. O que importa é que você tá ali, você tá realizando o seu sonho e você tá conhecendo um outro país, uma outra cultura, vendo outras coisas. Sem brincadeira, gente, você volta uma outra pessoa. E pra se comunicar, a gente obviamente só sabia inglês. Então a gente se comunicou em inglês. Eu arranhei um portunhol muito ruim em Barcelona, que a gente também foi pra Espanha. Mas a gente usou muito inglês e deu super pra se comunicar em todos os países. E aí, por último, e o mais esperado, vamos falar de valores. Quanto é que nós desembolsamos nessa viagem de 30 dias pra Europa? Eu anotei aqui pra não esquecer, né, não falar nenhuma bobagem. Mas eu vou falar o orçamento total de quanto é que a gente gastou e quanto a gente gastou com hospedagem e passagem. Eu não tenho como falar pra vocês quanto é que a gente gastou com alimentação. Eu vou dar uma média, que foi mais ou menos o que eu senti. E com passeios também eu não tenho como falar, porque eu não tenho isso anotado,
certo? De hospedagem, a gente gastou no total para o casal R$ 7.617,64. São muitos países, inclusive hotéis, certo? Você tem como baratear esse valor, você pode ficar em hostel, principalmente se você vai viajar só, tá? É uma grande oportunidade de você fazer grandes amigos viajando, que é super legal. Mas nesse caso, como a gente não viajou sozinho, a gente viajou junto, casal, a gente optou por ficar Airbnb e hotel. A gente só ficou em um hostel, que foi em Amsterdã. Não recomendo para casal. O hostel era muito bom, muito organizado, mas não tem privacidade, né? Então a gente não gostou muito. Com passagens internas, isso inclui o aéreo e o terrestre, certo? Foi para o casal R$ 4.330,92. Foi isso que a gente gastou. No caso, o orçamento total com hospedagem e passagem para 30 dias na Europa, conhecendo 9 países, a gente gastou R$ 11.948,56. Foi isso que a gente gastou. Isso sai para cada R$ 5.974,28, ok? Então, gente, é uma viagem que você precisa de planejamento, organização e você precisa de determinação. É óbvio que é uma quantia que você não vai desembolsar do dia pra noite, a não ser que você já tenha um dinheiro guardado, né? Pode ser que você tenha. Mas pra quem não tem o dinheiro, a quantia total guardada, como foi meu caso, eu me organizei, né, com antecedência, já vinha guardando uma parte, mas não tinha a quantia inteira. Com relação à alimentação e passeio, gente, o que é que eu posso orientar vocês? Para 9 países, nós gastamos em torno de 40 euros por dia, por pessoa. No caso, dá 80 euros o casal. Isso para alimentação e saídas à noite, se você gostar de sair à noite. E se você não pode comer em qualquer lugar, então reserve um dinheirinho a mais para você se alimentar lá. Tem muita opção boa, muita opção gostosa, mas que vai sair um pouco mais caro, certo? Então, essa foi mais ou menos a quantidade que a gente gastou de euros por dia, com exceção de Paris. Paris é muito cara, gente. Só para vocês terem uma noção mais ou menos, no café da manhã a gente costumava tomar café em supermercados, porque é mais barato. E em Paris, o café da manhã saía para o casal mais de 10 euros. E os outros, geralmente, a gente gastava 6 euros em supermercado. Mas vale super a pena, porque eu amei, apaixonada por Paris, certo? Mas vão e reservem uma quantidadezinha a mais pra Paris. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Eu fiz de coração, porque eu amo fazer isso. Eu amo realmente falar sobre as experiências que eu tive e falar principalmente sobre viagem. E eu e a Era desejamos um ótimo ano pra vocês, certo? Que vocês realizem todos os sonhos. E eu espero muito que eu tenha encorajado vocês a viajarem esse mundão, tá? Esperando vocês, gente. Vão com tudo. Tchau!